Anton Schweiter, que é gerente de energia e clima do Instituto Internacional Araiara, doutor em energia. Anton ou Anton, me corrija se for necessário. Obrigado pela sua gentileza. Boa tarde. Boa tarde, Renato. É Anton. Anton, tá certo. Muito obrigado. Bom, Zancan, você escreveu um artigo recentemente, eu estava lendo o artigo há pouco, e você diz em determinado momento do texto o seguinte: se na guerra a primeira vítima é a verdade, na narrativa da transição energética, a desinformação é o primeiro atalho dos desonestos. Onde é que há desinformação nessa discussão? Olha, Renato, boa tarde, ouvintes da nossa CBN. O problema são os conceitos. Você começa dizendo que transição energética é um processo. Então, transição é um processo. Então, ele começa e tem um tempo. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, transição, todo mundo pensa que é substituir. Bom, tudo bem, pode ser substituir, mas é substituir um modelo de produção de consumo de alto carbono, emissões de carbono, por um de baixo produção de carbono. Uhum. Ou seja, mas aí tem um detalhe, você não pode destruir valor econômico nem social. Então, o foco da transição energética são as pessoas, olhando a questão social, a questão ambiental e a questão econômica. Então, esse é um conceito fundamental. Esse é o princípio da sustentabilidade. Exatamente, porque sustentabilidade não é só meio ambiente, é o conjunto econômico, social e ambiental. Uhum. E o outro ponto é que você vai descarbonizar, significa acabar com os fósseis. Não é isso. Se o problema são as emissões, você tem que trabalhar reduzindo, neutralizando as emissões. Então, uma questão tecnológica. São várias formas que você mitiga a emissão de gás de efeito estufa, várias, não é uma. Uhum. Então, todo mundo foca que a solução é ir para a renovável. Não, essa é uma das soluções. Você tem várias soluções que tem de vários estudos que mostram, você tem várias coisas para fazer e são tecnológicas. E uma delas é você tratar as emissões dos fósseis, seja, capturando, manejando o CO2 que os fósseis emitem. Uhum. Ou você captura o CO2, e aí, para o nosso ouvinte entender, quando a gente faz churrasco, a gente emite CO2. Toda combustão emite um CO2. Mas, vamos lá, numa usina térmica, 12% dos gases que saem no chaminé são CO2. Esses 12 você tem que separar do fluxo, concentrar, e aí você dá um destino para ele. Já tem tecnologia para isso? Já, você tem... Essa tecnologia de captura e separação de CO2 ela vem de 1932, porque era muito usada na indústria do gás para separar o CO2 que tinha no gás. E ela foi evoluindo e agora, nos últimos tempos, ela tem sido exponencial. Os projetos que estão acontecendo no planeta são em nível exponencial. Nós estamos com mais de quase 400 projetos em diversas fases. Plantas já operando desde 2014, por exemplo, plantas térmicas capturando CO2 no Canadá. Balder Dam é um exemplo disso. Isso é uma curva que está de aprendizagem e de você viabilizar a tecnologia. Ah, mas é cara. É cara, mas o solar e eólico, quando começaram, eram caros. E aí você teve bilhões e bilhões e bilhões de dólares e de euros de subsídio, e aí a tecnologia chama-se curva de aprendizagem. Aí a tecnologia chegou barata e ainda não é barata. Então, aí tem discussões também de quão barato é o solar e o eólico num sistema elétrico que tem que atender a energia 24/7, 24 horas, 7 dias por semana. Entendi. Anton Schweiter, que é gerente de energia e clima no Instituto Internacional Araiara, doutor em energia. A gente tem condição de girar essa chave? Queria saber a sua opinião. O que é a transição energética no seu conceito? Vivemos essa hoje, né? Nos últimos meses, nunca se viu tanta queimada no país. Chegamos numa situação terrível, comprometendo qualidade do ar, atividades econômicas, saúde e por aí vai. Estamos no caminho certo? O que é transição energética? Como é que se faz isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Fernando. Bom, você está me escutando bem? Porque estava dando umas picotadas aqui. Tá. Mas, bom, transição energética, como o nome diz, né, é você ir gradativamente substituindo um combustível ou uma determinada situação por outra, até o momento em que você vê todo aquele
princípio que você tinha aquele momento, aquele ambiente, sendo substituído gradativamente ao longo do tempo por outro. Ok, até aí estamos todos de acordo. Agora, essa velocidade e a forma e os combustíveis, realmente isso daí causa bastante ansiedade e aflição por uma parte da sociedade que vê o clima, na verdade, aquilo que se pensava que iria acontecer daqui a alguns anos ou uma década, já está acontecendo agora. Então, os problemas climáticos que a gente vê, por exemplo, na região do Sul, né? Não só Paraná, Santa Catarina, mas também no Rio Grande do Sul, como aconteceu recentemente, desde aquelas épocas passadas, de 3 anos atrás, de ciclone bomba, que passou por aí, por Santa Catarina, que arrasou praticamente o estado de leste a oeste. Tudo isso é consequência de mudanças climáticas, sim. Aquilo que se previa que iria acontecer já está acontecendo. Agora, temos que começar, então, a pesar as questões no seguinte sentido. Se a gente está vendo, no início da entrevista, da nossa conversa, inclusive, até de vocês no estúdio, foi, está quente lá fora. Se está quente em Santa Catarina, imagina aqui em São Paulo, que a gente está até mais próximo de alguns efeitos, por exemplo, de queimadas do que vocês aí em Santa Catarina. Aqui também a situação para respirar está bem complicada. Então, aí começa a se pensar, se você está pensando num processo de transição energética, na qual você tem que começar efetivamente a ter substituição de combustíveis fósseis, eu não consigo entender como é que você pode pensar em transição ainda mantendo ou até mesmo expandindo o uso de combustíveis fósseis, o que é efetivamente uma contradição com o princípio do que é a transição, que é sair do ponto A para um ponto B com alguma mudança. Agora, o que não se concebe é você fazer transição e ainda pensando em manutenção ou até mesmo expansão do uso de combustíveis fósseis, que é o caso do carvão, que é o que mencionado pelo Zancan. A exploração de carvão de Santa Catarina realmente é muito antiga, vem lá do século XIX. Mas o uso do carvão especificamente, uma boa parte do carvão que se utiliza hoje, ele é utilizado para a produção termoelétrica, ele tem consequências ambientais seríssimas. Só para você ter uma ideia, em termos de capacidade instalada hoje, ou seja, você pegar a soma das capacidades de todas as usinas de geração de energia do Brasil. O carvão, as usinas termoelétricas a carvão, respondem por não mais que 3% da capacidade instalada. Por outro lado, representam mais de 30% das emissões de gás de efeito estufa. Então, acho que isso já é o primeiro ponto de alerta, de conscientização das pessoas para saber, olha, 3% de capacidade instalada corresponde a mais de 30% de emissões de gás de efeito estufa. Eu entendi o que o Fernando estava comentando na questão do CCS. Realmente já existem plantas em atuação, mas assim, na escala que se pensa hoje, o CCS, que é, na verdade, você fazer o enterramento lá dos gases de efeito estufa, ele ainda não se mostra muito comercialmente falando viáveis. E tem um outro detalhe, que para você fazer essa separação e retirar a parte de gases de efeito estufa do que é expelido, vai precisar de mais energia elétrica para fazer esse processo. Ou seja, encarecendo mais o produto. Então, assim, em alguns casos, eu vejo que a ideia é você efetivamente ir reduzindo a sua participação ao longo do tempo. A solução de você fazer o enterramento, A estocagem. a estocagem desse gás, ele é, na verdade, a perpetuação do uso, por exemplo, no caso do carvão, da continuação do carvão. E assim, ele não só polui na questão da produção de energia, de gás de efeito estufa, ele tem efeitos deletérios e contaminantes no uso do solo, na contaminação das águas. Então, ele expande ainda mais a sua capacidade de violência na questão do meio ambiente. Bom, nós temos aí pontos bem importantes aí, né, de análise. Zancan, pegar esse ponto final aqui trazido pelo nosso convidado também, a questão da estocagem do CO2. É viável economicamente? Custa muito? Isso vai para a conta depois? Como é que funciona? Todas as atividades de mitigação de gás de efeito estufa, todas elas custam para a sociedade. Todas. Você tem hoje, por exemplo, solar e eólica representam
o subsídio 7,58% da conta de energia do Brasil. Então, isso está custando. Né? Então, todas as formas existem. O que você tem que trabalhar, e o custo do carbono, a sociedade vai ter que pagar. Agora, a gente tem que olhar bem claro como você paga. A grande discussão mundial hoje é como você paga a conta. E 2/3 do CO2 colocado na atmosfera vieram dos países ricos. Então, esse é o primeiro ponto. Nós estamos contribuindo, nós, de país em desenvolvimento, está contribuindo com 1/3 disso. Então, nós que vamos pagar essa conta, isso é o primeiro número 1. É uma grande discussão que está tendo em todas as COPs, na COP29 agora no Azerbaijão e no Brasil também, como você vai fazer esse financiamento climático e quem vai pagar essa conta. Tem muito país que critica o Brasil, mas está queimando carvão também, né? Exato. O carvão hoje, ele continua sendo, e ele teve o pico de produção no planeta o ano passado. Nós estamos com 8,3 bilhões de toneladas de carvão no mundo. O pico, em termos de terawatt, praticamente quase 10 mil terawatt-hora, isso significa em torno de 35%, 36% da energia elétrica mundial. Então, veja que combustível fóssil, e aí pegar o combustível fóssil como um todo, é 81% da matriz mundial. A questão, voltando à questão do CCS, é uma questão de curva de aprendizado. Então, no momento que você colocar recursos e fazer mais e mais e mais projetos, e implantar esses projetos, o custo vai cair. É caro hoje? É, mas ele não entrou ainda na velocidade do custo de aprendizado, da curva de aprendizado. Vamos fazer o seguinte, turma, para daqui a pouco, depois do intervalo, o Anton trouxe aí a linha de raciocínio dele, de que, no caso, se você for por justamente essa política, né, de armazenagem, de estocagem do CO2 no subsolo, no fundo do mar e por aí vai, isso, na verdade, seria a perpetuação do trabalho, né, de extração dos combustíveis fósseis e por aí vai, seria, na sua opinião, na contramão daquilo que se deseja, que seria a questão de consumo e uma transição mais focada para a energia limpa. Mas vamos lá. Mas a pergunta que fica para daqui a pouco, depois do intervalo, é a seguinte: nós temos como abrir mão disso hoje? Há como abrir mão dos combustíveis fósseis, mantendo segurança energética que o país precisa? Nós vamos para o intervalo e até já. Floripa e o nosso Conversas Cruzadas, estamos no YouTube, estamos no aplicativo, no CBN Floripa e também nos 90.3 FM, falando de crise climática, falando de transição energética, falando de combustível do futuro. Temos aí as queimadas na Amazônia, no Pantanal, e esse céu que está aí fora, que ele não enxerga mais o sol, né? Para ver aquele céu azul que a gente está acostumado por aqui, olha, faz tempo, né? Faz tempo. E hoje nós estamos discutindo, mas e o Brasil, como é que fica nessa história toda? O que nós temos? O ano que vem tem a COP30, Conferência da ONU, lá em Belém do Pará. O Brasil vai apresentar alguma coisa, vai apresentar o que está fazendo. Mas o que está fazendo? Se aprovou a criação, essa semana agora, da Política Nacional de Transição Energética. Estamos no caminho certo? Dá para abrir mão hoje, por exemplo, dos combustíveis fósseis? Hoje todas as térmicas estão a pleno vapor. Para quê? Para garantir segurança energética. Porque as pessoas, as famílias, os estados, o país precisam de energia. E dá um problema aqui e acolá, tem lá o carvão para garantir. Mas o carvão é combustível fóssil e tal, não pode. Pois é, mas dá para abrir mão? Essa é a pergunta. Hoje nós estamos com o Anton Schweiter, que é gerente de energia e clima do Instituto Internacional Araiara, doutor em energia, e Fernando Luiz Zancan, que é presidente da Associação Brasileira do Carbono Sustentável. Daqui a pouco, né, Jeff Williams, nós teremos mais uma paradinha para o repórter CB. Já agora? Não, daqui a pouco, né? Quando eu levantar a mão aqui, Anton, aí a gente vai ter que parar, tá? Porque é o repórter CB que está chegando. Mas vamos lá, vou arriscar e tentar fazer agora nesse tempo. Dá para abrir mão hoje dos combustíveis fósseis? Tentando ser bem rapidinho, porque eu sei que vocês têm meia hora, a cada 30 minutos você tem parado. Isso. Mas, assim, a questão do combustível fóssil, como falamos, era a questão de transição. É óbvio que não dá para uma hora para outra você abrir mão dos fósseis, até pela questão da segurança energética. Mas, no caso específico do carvão, eu já dei um dado anterior, de que o carvão representa apenas 3% da capacidade instalada.
enquanto que ele representa mais de 30% das emissões de gás de efeito estufa. E ainda soma-se a isso o fato de que o carvão ele não só apresenta problemas com relação à emissão de gás de efeito estufa, mas toda a cadeia da indústria de produção de carvão, da mina até a termoelétrica, também traz problemas como a questão de poluição da água, do solo e do ar. E ainda mais uma outra questão que vem se somar a isso é o fato de que atualmente o carvão já recebe subsídio, ou seja, para você produzir energia elétrica do carvão, você precisa de subsídio. Se você for fazer também a estocagem, o enterramento do carvão, você vai precisar de mais subsídios ainda. Esses 3% seria facilmente substituível por outras fontes de energia e que poderia ser iniciado um processo de transição também das questões socioeconômicas nas cidades onde você tem produção de carvão e as termoelétricas também, para não deixar as pessoas sem atividade econômica. Esse número, Zancan, bate com o de vocês, aí 3% da capacidade instalada, as termoelétricas, e 30% de emissão de gases de efeito estufa? Bem, primeiro, o Brasil já fez a transição energética dele no setor elétrico. Nós somos 93%, se somar nuclear, fica em torno de 90% a 93% de carbono neutro. Uhum. Né? Então, primeiro ponto. Segundo, as emissões de carvão estão na faixa de 0,3% das emissões brasileiras. Então, nós estamos falando de 0,3% das emissões de CO2. 0,3% das emissões de CO2 vem das termoelétricas. Do Brasil. Tá. De carvão, tá, no total. Então, é muito pequeno. Em termos de produção, nesse momento, nós estamos operando com todas as térmicas de carvão nacional importado. Todas elas estão operando. Olhando as questões, pegando a usina de Pampa, lá em Candiota, Rio Grande do Sul, ela tem um custo variável unitário de R$ 96. Se eu for despachar uma outra térmica, se eu tirar o carvão e passar para gás ou passar para óleo, que são térmicas, para ter a mesma segurança energética que a gente está falando, que nós precisamos de segurança energética, vai custar, no mínimo, 10 vezes mais. Então, ou seja, a operação das térmicas ela é muito mais barata para o consumidor brasileiro. E a do Brasil, porque é em real, você não está aí com uma commodity que é o gás natural que flutua. Então, tem uma questão de custo. Né? Nós, operando as térmicas, nós seguramos, porque as térmicas estão operando hoje, para ajudar a segurar a água nos reservatórios. Zancan, desculpa te interromper. O repórter CBN está chegando agora, né, Jeff? Daqui a pouco a gente volta. Até mais. Floripa e o nosso Conversas Cruzadas, estamos no YouTube, estamos no aplicativo CBN Floripa, baixe aí na sua lojinha de aplicativo CBN Floripa para você nos acompanhar de qualquer canto do planeta. Também estamos nos 90.3 FM, sempre tratando de temas relevantes, ponto contra ponto, assuntos que são do momento, como a questão da crise climática, a questão dessas queimadas, a discussão sobre a necessidade de uma transição energética, de captura, armazenagem do CO2, o Plano Nacional de Descarbonização, que deve ser apresentado aí na COP30, no ano que vem, em Belém, no Pará. E hoje nós estamos tratando desse assunto com Fernando Luiz Zancan, que é presidente da Associação Brasileira de Carbono Sustentável, e Anton Schweiter, que é gerente de Energia e Clima no Instituto Internacional Araiara e é doutor em Energia. Você pode participar do programa no WhatsApp CBN 991813800 e também no YouTube. Zancan, o repórter CBN, você estava ainda respondendo sobre a questão das emissões brasileiras de CO2 e qual é o percentual disso das termoelétricas. Você nos falou que isso, o CO2 lançado na atmosfera brasileira, apenas 0,3% vem das termoelétricas. Bom, eu queria entrar num outro assunto, que é a questão do subsídio. A nossa política nacional de subsídio, ela está correta? Olha, eu acho que o setor elétrico está com um problema de desgoverno. O próprio ministro diz isso, né? Um desgoverno em termos dessa política de aumento de custo para os consumidores. Hoje, segundo dados da ANEEL, 13,58% do valor que é considerado subsídio, que está no site da ANEEL, esse é o número da ANEEL, ele vem de fontes
Na conta de energia, 13% é subsídio. É o subsídio. A conta que o cidadão paga, 13% é subsídio. Dos 13, 54% vem das fontes incentivadas, GD, solar e a desconto da tarifa do fio. GD? É geração distribuída. Ah, tá. Tá? Então, Solar, a gente está falando de solar e eólica. basicamente, que usam, e alguma coisinha de biomassa, que usa os subsídios que foram criados lá em 2002. Tá. Criado com o Proinfra. Tá, um pouquinho mais da metade vem de solar, Então, eólico e conta biomassa. de energia, 7% da conta, 7,5% da conta é do subsídio dessas fontes. Do outro lado, não existe uma apropriação, e aí tu tem vários outros subsídios cruzados, né, de incentivo a esse tipo de fonte, que todo mundo diz que é barato, mas na verdade não é. Porque se tu tirar o subsídio dela, se você colocar o custo que ela tem que ter para operar 24 horas por dia e 7 dias por semana, por exemplo, solar não opera à noite, e a gente tem que entender uma outra coisinha, Renato, que é importante que a gente fale. Com as mudanças climáticas, nós vamos ter mais energia dentro do sistema. Mais energia, mais calor, mais evaporação, mais nuvem. Na medida que tem mais nuvem, vai ter menos eficiência no parque solar. E nós estamos avançando muito na questão do solar. Por isso que precisa o governo, imediatamente, organizar uma grande discussão com a sociedade, discussão com todos a sociedade civil organizada, com todo o pessoal das academias, de como a gente vai gerir a nossa matriz brasileira. O Brasil é abundante. Eu escrevi um artigo disso, o pecado da abundância. Nós temos todas as fontes. E nós precisamos ser inteligentes de como operar com todas as fontes. Para não ter apagão, que é algo que, com as mudanças climáticas, se não houver um cuidado, a gente vai começar a ter apagão no Brasil. Quer dizer, a mudança climática vai fazer com que nós tenhamos um aumento na necessidade de consumo de energia, de produzir mais energia. Vai obrigar essa... Porque, por exemplo, aumenta a temperatura, vai ter que ligar mais ar-condicionado. Exatamente. O que acontece? Tem os estudos da EPE que falam que nós, em 2050, vamos multiplicar por 3,3 o nosso consumo de energia do Brasil. Nós temos hoje aí, todos nós operamos a inteligência artificial dos nossos aparelhos, o iPhone 16 foi lançado ontem sobre isso, e cada vez que você opera isso, você está mexendo com data center. Hoje, a demanda de energia de data center nos Estados Unidos é 4% da carga deles. Vai passar para 9% em 2030. Ou seja, é um Brasil inteiro, praticamente um Brasil, só para data center nos Estados Unidos. Então, a questão toda de eletrificação, a vinda dos carros elétricos, tudo isso, no momento que você eletrifica, que é uma das formas de você reduzir o consumo na área de transporte, de reduzir a pegada de carbono no transporte, vai aumentar a demanda de energia elétrica. Olha e só. aí você precisa de uma energia elétrica segura. Pois é, então aí que tá. É muito curioso isso, né? Porque pode causar perplexidade em muita gente em função da discussão, do momento, das narrativas e por aí vai. Mas vamos lá, se eu entendi, e eu vou retomar esse assunto, vou encaminhar para o senhor e depois também logo na sequência para o Anton. Então, a mudança climática faz com que nós sejamos obrigados para ter a segurança energética, a estabilidade no sistema, não dá para abrir mão das térmicas, por exemplo. Exatamente. Não vai dar para abrir mão das térmicas para garantir a segurança energética. Eu digo térmica, todas elas, todas as formas. Tá? Só que essa térmica tem que ser carbono neutro. Entendi. Entendeu? Para capturar, tem que capturar esse CO2. Então, você tem e armazenar, estocar e tal. Isso, você entra com nuclear, você entra com biomassa com captura, você entra com carvão com captura, você vai ter que usar, não vai escapar. E, se possível, usar as térmicas para retirar CO2 do ar, porque nós trabalhamos com as emissões negativas. Então, são manejos de carbono desse processo, ele é fundamental. Só para dar um exemplo, está entrando em operação agora, esse mês, na China, uma planta de 10 mil megawatts, ou 10 gigawatts, em que 80% é solar e eólica e 20% é carvão. Só carvão com captura de CO2. Então, essa é uma planta que está entrando agora, em outubro,
em operação na China. Que a China está olhando isso, olha, eu preciso de uma base térmica e ampliar as renováveis. Então, esse balanço, eu falo assim, 80-20, quase uma coisa de Pareto, né? Mas 80-20, é o que vai ter que se... Não vai poder se abrir mão das térmicas. Só que as térmicas vão ter que ser carbono neutro. Então, eu queria te ouvir sobre isso, né? Essa eu relação aí de mudança climática, necessidade de consumo de mais energia para garantir essa segurança energética e aí a dificuldade de abrir mão das térmicas, por exemplo. Então, eu vou fazer um comentário em todos os aspectos que vocês estavam falando aí. Inicialmente, vou falar rapidamente com relação à questão dos subsídios. Eu concordo que há necessidade de se fazer uma reformulação geral no setor de energia. Essas questões com relação a subsídios, quem paga, quem não paga, tem subsídios que já poderiam ter sido extintos, tem subsídios que ainda precisam ser continuados, como, por exemplo, subsídios para o pessoal de baixa renda, porque eles não têm condições de pagar. Mas, então, é necessário fazer essa reformulação, inclusive até a própria reformulação institucional, no qual você coloca efetivamente quem deverão ser os principais provedores de suprimento de energia no país. O que eu quero dizer com isso? A gente está falando da questão das mudanças climáticas, o Fernando apontou para a questão de que as mudanças climáticas estão afetando também a produção de fontes renováveis, mas, por outro lado, fica numa coisa anacrônica. Você não abre mão das térmicas, que continuam produzindo gases de efeito estufa, que, por sua vez, causa o mecanismo de mudança climática, então você está, na verdade, sempre reproduzindo aquilo que está causando o problema. Você tem que acabar com o que está causando o problema, porque senão você fica numa roda viva que você não sai nunca desse processo. É um círculo vicioso na qual você não consegue sair nunca. Então, o que eu tinha falado anteriormente, no bloco anterior, era com relação à questão de que, assim, você não consegue simplesmente acabar com os fósseis de uma hora para outra, por isso que se chama transição energética, mas nós defendemos aqui, no Instituto Araiara e várias outras organizações, defendemos de que, por exemplo, o carvão, eu já tinha falado de que ele corresponde a apenas 3% da capacidade instalada, e ele não traz problemas apenas com relação à questão da poluição do ar, ele traz problemas com relação à contaminação do solo e contaminação da água. A gente vê que tem várias ações levadas a cabo pelo próprio Instituto Araiara, ações civis públicas, Instituto Araiara, Observatório do Carvão, apontando problemas nas regiões, por exemplo, lá na bacia do Capivari, onde está instalada a usina de Jorge Lacerda, existem inúmeros problemas que já foram apontados com as populações expostas a doenças respiratórias e cardíacas devido aos poluentes que são emitidos, né? A questão de que a poluição na própria bacia também se apresenta bastante elevada. A mineração contamina o solo com a deposição de partículas de elementos tóxicos que penetram no solo, prejudicando, inclusive, a produção agrícola. Ou seja, se estima que tem uma região de mais ou menos 10 mil quilômetros quadrados na região do Círculo do Carvão, aí em Santa Catarina, que é afetada por essa indústria que vem desde lá do início do final do século XIX, atingindo as estimativas entre 500 a 600 mil pessoas. Então, assim, a gente não está falando somente da poluição do ar e da mudança climática, mas estou atentando para o fato de que se você não adota uma solução para a redução gradativa do uso das fontes fósseis, você vai continuar cada vez mais piorando a situação, no sentido de que as fontes renováveis são afetadas pelas mudanças climáticas, mas se você não tirar da equação a fonte da emissão de gases de efeito estufa, você não vai ter a melhoria do problema da questão da mudança climática.